Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Nesta série Respira 22, você conhecerá um pouco mais sobre proteção respiratória. E hoje será abordado brevemente os requisitos que devem ser observados na seleção de respiradores de uso rotineiro. Por isso é importante destacar que a seleção de um respirador exige o conhecimento de cada operação para determinar os riscos que possam estar presentes e, assim, selecionar o tipo ou classe de respirador que proporcione uma proteção mais adequada. Sendo assim, a publicação da Fundacentro, conhecida como PPR Fundacentro, apresenta os requisitos essenciais para a elaboração de um programa de proteção respiratória. Ela contém diversas informações como os procedimentos de seleção do respirador e trouxe também uma novidade em seu anexo 5, que trata da seleção de respiradores através de um método utilizado as bandas de controle, o qual se baseia em conceitos e parâmetros técnicos científicos modernos segundo tendências internacionais, não havendo, contudo, equivalência com o critério legal. Vamos conhecer mais sobre a seleção de respiradores para uso rotineiro? Então vem comigo! Constatada a necessidade de uso de respiradores, é necessário que se implemente um programa de proteção respiratória e uma das primeiras providências a serem tomadas é a avaliação dos riscos respiratórios. Esta avaliação é essencial para o processo de seleção e uso do respirador adequado e deve incluir 3 etapas importantíssimas. Primeiro, avaliar os riscos respiratórios, depois avaliar a adequação do respirador à exposição e, por último, avaliar a adequação do respirador à tarefa, ao usuário e ao ambiente de trabalho. Tais etapas são detalhadas no Programa de Proteção Respiratória, mais conhecido como PPR Fundacentro, que deve ser implementado pelas organizações cujos riscos podem afetar o trato respiratório dos trabalhadores. É bom lembrar que a seleção de respiradores para uso rotineiro não se restringe apenas a estas etapas. Existem outros requisitos que devem ser cumpridos dentro de um programa de proteção respiratória para que o trabalhador tenha uma proteção respiratória satisfatória durante o uso do respirador, como, por exemplo, a realização dos ensaios de vedação. Sobre os ensaios de vedação falaremos em outro momento. Vamos conhecer um pouco mais sobre estas etapas que devem ser observadas na seleção dos respiradores para uso rotineiro? Então vem comigo que eu vou te mostrar. A avaliação dos riscos respiratórios deve ser feita observando se o local existe deficiência de oxigênio e, se existir, definir o seu nível. Mas no nosso caso, vamos considerar que esse risco foi eliminado. Então passamos para o passo seguinte, que é identificar os contaminantes e o seu estado físico, ou seja, saber se ele é um gás, vapor ou particulado. Todas essas informações podem ser encontradas na FISP, mas não se limite só a este documento. Busque informações sobre seus contaminantes na literatura técnica confiável. Outro passo importante é identificar o limite de tolerância ou estimar a toxicidade dos contaminantes, além de verificar se existe concentração IPVS para cada contaminante que foi identificado. Depois, procuramos determinar se existem regulamentos ou legislação específica para os contaminantes e, se existir, a seleção do respirador dependerá desses regulamentos. Feito isto, é o momento de medir ou estimar a concentração dos contaminantes. Mas fique atento também no seguinte: verifique se existe a possibilidade de ocorrência de condições IPVS, se os contaminantes presentes podem ser absorvidos ou corrosivos para os olhos e para a pele, e se existem limiares de odor ou de paladar. É muita informação, não é mesmo? Mas fique tranquilo. Essas e outras informações sobre o monitoramento de riscos respiratórios você poderá achar no anexo 3 da publicação PPR Fundacentro, 4ª edição. Agora vamos saber o que deve ser observado na avaliação da adequação do respirador à exposição? Vem comigo que eu vou te mostrar. Um respirador adequado à exposição a agentes químicos é aquele que reduz a exposição do usuário a valores abaixo dos valores considerados aceitáveis. E para a seleção do respirador com nível de proteção adequado à exposição, é necessário conhecer o fator de proteção mínimo requerido. E este é determinado dividindo a concentração do contaminante pelo limite de exposição.
Por isso que é importante medir ou estimar a concentração dos contaminantes no ambiente de trabalho. Uma vez determinado o fator de proteção mínimo requerido, a seleção é feita escolhendo um respirador que possua um fator de proteção atribuído maior que o fator de proteção mínimo requerido. A partir daí, o item 5.1 do PPR da Fundacentro estabelece algumas etapas que devem ser observadas. Fique ligado! Vamos falar sobre a importância da avaliação da adequação do respirador à tarefa, ao usuário e ao ambiente de trabalho? Vem comigo! Vimos anteriormente que existe uma série de requisitos para serem observados quando falamos em seleção de respiradores para uso rotineiro. Esses requisitos estão contemplados na publicação PPR da Fundacentro. E além disso, o administrador do programa de proteção respiratória deve analisar também a adequação do respirador à tarefa que será realizada, as condições físicas do usuário e o ambiente de trabalho para que o respirador ofereça a proteção necessária durante o seu período de utilização. Quando falamos da avaliação da adequação à tarefa, estamos falando, na verdade, da frequência e duração dessa tarefa, ou seja, do tempo de permanência na área de risco durante o turno de trabalho dos trabalhadores. Pois para alguns tipos de respiradores, o tempo máximo de uso e a frequência podem ser limitados, além da vida útil de alguns filtros, que também pode ser limitada. Verifique o nível de esforço físico do usuário, se ele vai utilizar ferramentas ou equipamentos que possam interferir no uso de respiradores, se o usuário vai precisar de grande mobilidade no seu local de trabalho e a comunicação dele durante o uso do respirador, pois é muito importante. Quando se trata da avaliação da adequação do respirador ao usuário, nesse caso, devem ser consideradas as características faciais, como, por exemplo, se ele possui pelos faciais na área de vedação dos respiradores, se ele vai utilizar outros EPIs simultaneamente, a sua visibilidade e principalmente o conforto, pois se o respirador não oferecer o mínimo de conforto, o usuário pode ficar tentado a retirar o respirador no seu local de trabalho. Por fim, e não menos importante, a avaliação da adequação do respirador ao ambiente de trabalho deve observar se o respirador vai ser utilizado em condições climáticas extremas, como por exemplo em altas temperaturas, se existem outros perigos, como fagulhas e eletricidades, e lembre-se de manter arquivado todos os registros das avaliações, principalmente dos riscos respiratórios. Foi muito bom ver você por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau!